que serei breve. Aproveitar nessa aguinha aqui, que por sinal está bem gelada, né? Bom para refrescar o calor. Queridos, como é bom podermos estar, né, na casa do nosso Deus, podemos prestar culto a Ele, estudar a sua palavra. E antes de nós lermos o texto da noite, gostaria de dizer aos irmãos que Deus tem nos abençoado no nosso projeto de aquisição dos nossos equipamentos para transmissão, né? O computador que nós já estamos utilizando hoje já é o computador da igreja, nosso computador que nós adquirimos com o dinheiro das ofertas. O tripé da nossa câmera já é o tripé adquirido com as ofertas também que nós arrecadamos, e a câmera já está a caminho. A nossa câmera de transmissão, o missionário Natanael já fez a aquisição, vamos começar a pagá-la, compramos pela fé, mas acreditamos que o Senhor vai nos abençoar. A gente tem ouvido muitos testemunhos, muitas pessoas agradecendo e falando de como essas transmissões têm sido abençoadas na vida delas, e como o nosso propósito é justamente e unicamente glorificar a Deus, fazer com que a palavra dele chegue a locais onde nós não podemos chegar. Nós acreditamos que pela fé o Senhor vai nos abençoar, que possamos adquirir o restante. Então você, meu amigo, que ainda não participou desse projeto, não se engajou conosco nesse projeto, procure o missionário Natanael, veja como você pode fazer parte disso. E eu não sei quantos irmãos já perceberam, eu estou com a camisa do Perspectiva, e eu vim proposital para te lembrar que no dia 14/9 desse mês, dia 14, começa o primeiro Perspectiva Brasil online. Isso é uma bênção porque nós vamos ter preletores que, se nós tivéssemos as aulas presenciais aqui, nós não teríamos, e vamos ter pessoas de outros países também participando na mesma turma que nós. Então, meu querido, isso é uma grande oportunidade. Se você ainda não fez a sua inscrição, se tem alguma dúvida, procure também o nosso irmão missionário Natanael, tire suas dúvidas com ele, e se você precisa de alguma explicação financeira, de como vai funcionar as aulas, com certeza eu sei que o missionário Natanael não vai ter condições de pagar a sua matrícula, mas eu tenho certeza que ele vai te dar uma visão boa, te dar uma instrução, de forma que você possa participar do grupo do Perspectiva. Eu, particularmente, falando de experiência pessoal, fiz o Perspectiva, e depois do Perspectiva, minha visão, graças a Deus, pelo Espírito Santo, foi alargada, muitas coisas foram entendidas, e realmente a gente aprende qual é o nosso papel na missão do Senhor. Deus está em movimento, a missão é de Deus. Qual é o seu papel nessa missão? Faça Perspectiva. Não é a solução dos problemas, mas é um conhecimento que faz diferença na nossa vida, e com certeza você será impactado na obra do Senhor. Meus irmãos, convido a amada igreja a abrir suas Bíblias em Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, e nós vamos estar fazendo a leitura do versículo 42 até o 47. Atos, capítulo 2, versículos 42 a 47, convido a igreja que acompanhe a leitura em suas Bíblias e que não a feche. Deixe sua Bíblia aberta durante todo o estudo, que estaremos fazendo algumas consultas nesse mesmo texto. Diz assim a palavra do nosso Deus: e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. E em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. Meus irmãos, nós já oramos, e o desejo do nosso coração é que realmente o Espírito Santo de Deus fale conosco nessa noite, porque como nós cantamos que somente o Espírito de Deus é capaz de nos libertar das nossas amarras, somente o Senhor é capaz de nos fazer entender a sua palavra. Nós, por nós mesmos, nós não teríamos vontade de ouvir, vir ao templo,
sentar e ouvir a palavra do Senhor. Se não fosse a bondade e misericórdia do nosso próprio Deus a nos mover, a nos achegar a Ele, nós não estaríamos aqui. E se não for a bondade e misericórdia do Senhor de nos fazer entender a sua palavra nessa noite, nós também não entenderemos. Então, que o Espírito Santo abra a nossa mente, nosso coração. Eu gostaria de trabalhar com os irmãos a temática de uma igreja viva, vivendo para a glória de Deus. Nós somos presbiterianos e nós seguimos os 5 pontos calvinistas. Nós temos ele como um parâmetro. Alguns dos irmãos arriscariam, tirando o presbítero Miqueias, o pastor, e eu vou dar uma colher de chá para o Rodrigo Quadros e para o Ramon Thomas, que estão fazendo catecúmenos com o presbítero Miqueias, então não sei se já está tão... já estão nesse ponto, se já está tão lembrado assim na mente, né, tão claro na mente. Mas alguns dos irmãos arriscariam dizer quais são os 5 pontos calvinistas? Não precisam dizer, que eu vou falar para os irmãos. O primeiro ponto, depravação total. Eu tive que escrever, que senão eu ia esquecer. Os irmãos sabem como é que é a mente, né? Eleição incondicional, expiação limitada, graça irresistível, perseverança dos santos. Por acaso os irmãos teriam noção, pelo texto que nós lemos aqui, que a gente acabou de expor, e pelo próprio tema que a gente quer trabalhar na noite, arriscaria em qual desses pontos nós trabalharemos nessa noite? Qual? Eu vi uns... Perseverança dos santos. Logo no início do texto, no versículo 2, o escritor já começa dizendo, e perseveravam. E aí eu fui buscar lá no dicionário, né, o que significava perseverança. E perseverança significa persistir, continuar, manter. Numa frase aplicada seria manter o mesmo curso, ou insistir na mesma situação, persistir. Um conhecido teólogo, Richard Bucher, que tem doutorado em teologia, obtido no Seminário Teológico da Concórdia, ele diz que a perseverança dos santos é a doutrina que afirma que os eleitos continuarão no caminho da salvação, por serem eles objeto do eterno decreto da eleição e por serem eles objeto da expiação realizada por Cristo, visto que o mesmo poder de Deus que os salvou, os preservará e os santificará até o final. Queridos, ao olhar esse texto e pensar nesse ponto da perseverança dos santos, e olhando que a nossa igreja ela precisa ser uma igreja viva e viver para a glória de Deus, uma igreja que vive pela glória de Deus, eu posso destacar aqui nesse texto 3 públicos diferentes. Nós temos 3 grupos distintos, mas que ambos, agindo de maneira uniforme, vivem para a glória de Deus. Um dos primeiros pontos que nós podemos ver aqui são os membros vivos dessa igreja. O segundo grupo que nós temos aqui é uma liderança viva dessa igreja. E o terceiro grupo aqui é a igreja no total, os membros e a liderança, uma igreja viva, vivendo para a glória de Deus. E aí, se nós observamos no versículo 42, quando o escritor diz, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Perseveravam. Perseveravam em quê? Perseveravam no ensinamento. Nós vimos aqui, o título oferecido pelo escritor é Como Viviam os Convertidos. E se nós olharmos um pouco mais atrás, no início do capítulo de Atos, nós vemos aqui que Jesus já foi assunto aos céus, e aí cumpriu a profecia do profeta, se eu não me engano, Joel, né? Já ouvi, o meu presbítero já balançou a cabeça assim, então fico mais tranquilo. O cumprimento da profecia do profeta Joel, quando diz Atos 2, que é o descer do Espírito Santo, e ali os apóstolos, eles começam a falar de línguas que algumas pessoas não entendiam, mas nós tínhamos pessoas de várias regiões, e aqui é algo curioso que eu estava pensando,
quando eu estava estudando, como é que Deus faz as coisas. A gente vê lá em Gênesis, quando fala na Torre de Babel, que Deus distribui todos em línguas de forma que eles não se entendiam, ninguém ouviu mais e separou todos pela face da terra. E aqui em Atos nós vemos Deus mostrando, agindo através da vida dos apóstolos, para que todos esses povos que foram separados lá em Gênesis, pudessem ouvir a palavra de Deus e entender o Evangelho de Deus. E aqui no capítulo 2, no versículo 8, o descer do Espírito Santo, em que todos os apóstolos falam e as pessoas, cada um ia entendendo na sua própria língua nativa o que os apóstolos estavam falando, e aí as más línguas começavam a julgar, falar que os apóstolos estavam embriagados, não estavam fora de si, mas aí Pedro, com altivez, levanta e faz o discurso, e ali 3.000 pessoas são batizadas, e aí começa a ser fundada, criada, fundamentada a igreja do Senhor. A igreja começa a crescer e a agir como um corpo em si. E essa igreja era uma igreja viva, e aí todos eles já tinham sido ensinados, ouvido os ensinamentos dos apóstolos. E aqui no versículo 42, nós vemos que eles perseveravam no ensino, perseveravam tudo naquela doutrina que eles aprenderam, de tudo que eles ouviram falar de Jesus, e alguns meses talvez possam até ter ouvido o próprio Jesus pregado e ensinado, e eles permaneciam no ensinamento. E essa é uma característica que uma igreja viva precisa ter. Ela precisa permanecer nos seus fundamentos bíblicos, nos princípios bíblicos, em tudo no qual ela foi direcionada a viver. Permanecer no ensinamento. Mas ela permanecia também na comunhão. Eles tinham prazer de estar juntos. Eles queriam estar todos presentes, estudando, presente, conversando, presente, comungando. A unidade nos fortalece. Quando nós estamos sozinhos, às vezes, dependendo de uma situação que possa nos acometer, nós nos sentimos fracos, nós nos sentimos tristes, nós nos sentimos desesperançados. Mas quando nós estamos com alguém que pensa como nós, que permanece conosco no ensinamento, ele sempre vai ter aquela palavra: meu irmão, vamos olhar para Deus, vamos olhar para cima. O vale é difícil, o vale é escuro, Ele vem com aquela famosa frase, né? Quando Jesus veio aqui, Ele não nos prometeu um mar de rosa, Ele disse que teríamos dificuldade, mas Ele pediu para nós termos bom ânimo, porque Ele venceu o mundo. A comunhão também nos proporciona isso. A comunhão não é simplesmente ter alguém para a gente desfrutar um momento de alegria, mas é também para desfrutarmos, para compartilharmos o nosso fardo, a nossa fraqueza, para termos uma palavra de altivez, uma palavra de impulsionamento, para que possamos lembrar de que temos um Deus. Mais que isso, eles perseveravam no principal, na oração, não negligenciavam a oração. Rafael, por que você fala assim com negligenciar? Porque o verbo, ele já diz que perseverar é o mesmo que permanecer, persistir, perdurar, insistir, seguir, uma ação continuada. Então, eles perseveravam na doutrina, do ensino dos apóstolos, eles perseveravam na comunhão dos santos e perseveravam nas orações. Perseveravam nas orações porque já haviam entendido, porque era através dela que nós conversamos com Deus. É através dela que nós fazemos chegar a Deus as nossas aflições e os nossos agradecimentos. Mas Deus não sabe o que vai no íntimo do nosso coração? Deus não conhece o que já pensamos? Tudo que nós falamos antes mesmo de vir à língua, o Senhor já sabe, porque é Ele que motiva o nosso coração? Sim, Deus sabe. Ele sabe de todas as coisas, mas Ele instituiu a oração para que nós tivéssemos comunhão com Ele. Deus não é um Deus que simplesmente age, ou não, Ele é um Deus que age pela sua vontade, mas Ele aprova e nos dá o privilégio de podermos falar com Ele e através da nossa oração, Ele poder sim fazer a vontade dEle, não a nossa vontade. E uma igreja que ela não permanece na oração, ela não é uma igreja viva, ela é uma igreja morta.
Uma igreja, ela precisa ter oração, ela precisa orar de dia, ela precisa orar de tarde, ela precisa orar à noite, ela precisa orar de madrugada, ela precisa orar. Uma igreja que não ora é uma igreja morta. Por mais que ela se enche, por mais que todos os nossos templos, nossos bancos estejam lotados, por mais que nós estejamos em movimento, por mais que nós cantemos, por mais que nós toquemos, por mais que a gente levante a nossa mão e bata a palma, se nós não orarmos, não somos vivos, nós somos mortos. E uma igreja viva, ela permanece em oração. Então, uma igreja viva, ela tem os membros vivos. E os membros vivos, eles permanecem na doutrina dos apóstolos, ele permanece nos ensinamentos que lhe é passado. Um crente vivo, ele permanece na comunhão, no deleitar da companhia do irmão, do próximo, a comunhão dos santos, a comunhão dos separados, a comunhão do povo de Deus, a comunhão do arraial de Deus. Um crente vivo, ele permanece na oração, ele não abandona a oração. Mas a gente vê também aqui que uma igreja viva, ela depende também de uma liderança viva. Ela depende que a sua liderança ela seja fiel ao seu chamado. No versículo 43, nós vemos, em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. O fato de já termos aqui lido, no versículo 37, a partir do versículo 37, que 3.000 pessoas já haviam sido batizadas, os discípulos, os apóstolos, eles não se contentaram somente com aquilo. Aquilo não era o fim. 3.000 batizados pode ser um grande número, e realmente é um grande número. Pensa num domingo nós pregarmos aqui, o pastor Everson subir no púlpito e pregar um sermão maravilhoso, agido pelo Espírito Santo, o coração de 3.000 pessoas, não cabe 3.000 pessoas na igreja, né? Mas toda a igreja, que não são os membros da igreja, são todos os visitantes, saírem daqui convertidos. Imaginem, queridos, 3.000 pessoas que ouvirem uma transmissão de uma pregação do nosso pastor, serem convertidos no Espírito Santo. É muita gente, mas não é o final. Não é o final, porque a nossa missão é pregar e falar do Evangelho, ensinar. E os apóstolos aqui, eles tinham uma grande missão. Eles tinham o chamado de ensinar e instruir todos esses que já tinham sido convertidos. Eles tinham que continuar ensinando, mas não somente a esse, continuar ensinando a todos aqueles outros que vinham até a eles para ouvir a palavra do Senhor. E é interessante falar que eles vinham, de nós observarmos na palavra de Deus, que fala assim, que os apóstolos iam fazendo sinais e prodígios, e as pessoas iam se admirando. Mas isso só é possível fazer, queridos, se a liderança estiver realmente na presença do Senhor. E aqui para nós como oficiais da igreja, para nós como professores de escola bíblica dominical, para nós como líderes das nossas sociedades internas, nós precisamos seguir o nosso chamado. O Senhor não nos colocou nesse ministério por acaso. O Senhor tem um propósito para nossas vidas e nós precisamos ser fiéis ao chamado do Senhor para a nossa vida. Quando Paulo escreve a Timóteo, ele diz bem assim que um soldado, ele não se preocupa com as coisas dessa terra, mas sim cumprir cabalmente o chamado daquele que o arregimentou, para aquele que o chamou, e dessa mesma forma é para nós hoje. Nós precisamos seguir o nosso chamado e ser fiel ao que o Senhor nos confiou. Não há nenhuma liderança que não seja permitida pelo nosso Deus. O Senhor que constitui todas as lideranças, principalmente a liderança eclesiástica da sua igreja. E sobre os nossos ombros há uma responsabilidade muito grande. E se nós não buscarmos cumprir, ser fiel a nosso chamado, nós não somos uma liderança viva. Porque uma igreja viva depende de uma liderança viva. E uma liderança que não é fiel ao seu chamado, ela não é uma liderança viva. E não somente no ensinamento, mas como também no pastoreado. Uma liderança fiel ao seu chamado é uma liderança que se preocupa em pastorear suas ovelhas, em pastorear os seus liderados.
O pastor pastoreando, os presbíteros e a junta diaconal, o conselho, os presbíteros pastoreando, a junta diaconal, e com isso toda a igreja. A junta diaconal pastoreando toda a igreja e as demais lideranças. A superintendência pastoreando os professores da EBD e os professores da EBD pastoreando seus alunos. Uma liderança viva, uma liderança que segue o seu chamado. É uma liderança que se preocupa com seus liderados. É uma liderança que se afeiçoa pelos seus liderados. É uma liderança que tem um coração piedoso e se compadece dos seus liderados. Que se incomoda, que sente a dor, que se alegra. Se alegra, nós temos muitos motivos para se alegrar, mas que também se preocupa e se entristece, que chora. Uma liderança viva, ela precisa ser fiel ao seu chamado, no ensinamento e no pastoreado. Isso é uma marca de uma igreja viva. Uma liderança viva, que propaga o evangelho, que faz a obra andar para frente, que busca viver o ensinamento de Cristo, que busca se alicerçar na palavra de Deus. Não adianta, uma liderança ela não vai ser viva se ela tentar agir por si só. Se ela agir pelo seu próprio conhecimento, se ela tentar andar pelas suas próprias pernas, ela não vai em lugar nenhum. Uma liderança viva, que não se preocupa em alicerçar no cumprimento do chamado do Senhor, que não é fiel ao seu chamado, não é uma liderança viva. Por mais que ela fale, por mais que ela faça, por mais que ela se faça presente, por mais que ela ligue para o seu liderado, se ela não for fiel e não tiver um coração alicerçado no chamado que o Senhor lhe concedeu, essa liderança ela não é viva, essa liderança é uma liderança morta. Mas aí se a nossa igreja ela tem os membros vivos e ela tem uma liderança viva, ela é uma igreja viva. Versículo 44, todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente, perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração. Uma igreja viva, queridos, é uma igreja operante. É uma igreja que está em movimento em todo o tempo. É uma igreja que ela se preocupa em estar unida. Nós vemos no versículo 44 que diz que todos os que creram estavam juntos. Todos que creram em quê? Todos que creram na pregação do Evangelho. Todos que creram naquele que veio para morrer por nós. Todos que creram que o enviado de Jesus, o Messias veio, que a profecia se cumpriu, que Jesus nasceu, que Jesus viveu, que Jesus morreu, que Jesus ressuscitou, que Jesus está à direita do Pai. Todos aqueles que creram nessa mensagem da redenção, da regeneração, estavam juntos, porque tinham todos em comum, que era a alegria de pertencer a esse plano, que era a satisfação de viver o Evangelho de Jesus Cristo, que era a satisfação de viver o Jesus do Evangelho. Uma igreja viva é uma igreja operante, uma igreja que se preocupa em estar unidos. Uma igreja operante que cuida uns dos outros. No versículo 45, nós vemos que eles vendiam todas as suas propriedades e, de acordo com a necessidade de cada um, era sendo distribuído o recurso daquelas vendas das propriedades e bens. Logicamente que, talvez, na mente desses irmãos que viviam, os novos convertidos, eles já viviam a esperança de que Jesus logo voltaria, que Jesus prometeu que ia e que ele retornaria, e que Jesus estaria logo com eles, pois afinal de contas Jesus morreu, falou que com 3 dias ele ressuscitaria, com 3 dias ele ressuscitou, então veio tudo numa ordem cronológica muito exata, e talvez estavam vivendo de acordo com a esperança de que num futuro não tão distante, Jesus viria. Mas isso não nos inibe de fazer a nossa parte hoje. Lógico que eu também não quero dizer que você vai vender a sua casa, vender o seu carro, vender tudo que você tem, vai pegar o seu salário do mês e vai dar para todo mundo. Também não estou querendo dizer isso. Mas estou querendo dizer que se nós somos uma igreja operante, nós nos preocupamos uns com os outros e queremos viver de forma que possamos abençoar o nosso irmão.
Uma igreja operante, ela se preocupa com o irmão aflito, ela se preocupa com a carência do próximo, ela se preocupa com o dissabor que algum irmão está vivendo. Nós olhamos para o próximo com um olhar piedoso, com um olhar misericordioso, com o olhar de Jesus. Quando Jesus olhava para o povo aflito e via que tinham fome, e procurava de dá-los de alimentar, como os discípulos fizeram, nós precisamos ser dessa maneira também. Isso é um mandamento, isso é uma ordem divina do nosso Deus. E se nós não buscamos viver dessa maneira operante, nós somos uma igreja morta. Uma igreja viva, ela é uma igreja prazerosa. No versículo 46, o verbo perseverar aparece novamente. E aqui com uma ênfase muito particular. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa e tomavam suas refeições com alegria e singeleza de coração. Esse perseverar, essa continuidade, esse insistir, esse manter nas ações, diz que diariamente eles perseveravam unânimes. E essa palavra unânimes, ela não há precedente para 99 menos 1, ou 99, 100 menos 1, 100 menos 2. Não eram 99 nem 98, eram 100. Unânime é total. Unânime é completo. E diariamente, continuamente, dia após dia, eles perseveravam unânimes no templo. Uma igreja viva, ela é prazerosa em estar no templo do Senhor. Uma igreja viva, ela tem prazer de se achegar ao templo do Senhor. O templo, essas quatro paredes, não é um local mais santo. Deus não opera mais aqui do que lá fora, do que na minha casa, do que na sua casa. Deus, Ele opera da mesma maneira, do jeito que Ele quiser, aonde Ele quiser, da forma que Ele quiser. Mas então, por que essa ênfase de estar no templo? Porque o Senhor quis que fosse assim. Porque o Senhor separou para nós um local para que nós pudéssemos estar reunidos para poder cultuar Ele. Um lugar onde o celular não vai nos atrapalhar, ou pelo menos não deveria nos atrapalhar, nos incomodar, tirar a nossa atenção. Um lugar onde a campainha da sua casa não vai tocar, ou alguém não vai bater no seu portão te chamando para tirar a sua atenção. Um lugar onde não tem uma televisão que vai te tirar o foco de prestar atenção naquilo que o Senhor está falando na sua vida. Um lugar onde o seu vizinho, com aquela música enjoada, não vai te oportunar e atrapalhar de ouvir a mensagem do Senhor. Um lugar no qual o Senhor Jesus Cristo, quando Ele morreu na cruz, o véu do templo se rasgou de cima a baixo, nos dando liberdade para termos acesso a Deus. No templo do Senhor. O templo no qual o rei Davi batalhou para poder reformar, o templo que Salomão concluiu a obra do rei Davi, de reformar o templo, de reconstruir o templo do Senhor, para que a Arca da Aliança estivesse presente, a Arca da Aliança, a presença do Senhor, para que o povo pudesse chegar e adorar ao Senhor e cultuar a Deus. E naquele tempo precisava do sumo sacerdote estar indo, do sacerdote vir pegar as nossas orações para levar até o Senhor, para chegar a Deus. E hoje nós temos as portas abertas onde nós podemos adentrar, podemos sentar no banco, podemos falar com Deus, podemos cultuar a Deus sem precisar de um mediador. E nós negligenciamos isso. Nós preferimos o conforto do nosso lar. Nós preferimos o conforto do nosso sofá. Ou simplesmente preferimos não estar no templo do Senhor, preferimos estar em qualquer outro lugar. Uma igreja viva é uma igreja prazerosa em estar no templo do Senhor, cultuando a Deus, prestando culto a Deus, seguindo cabalmente a orientação bíblica que Deus nos deixou para nós, para que nós vivêssemos aqui. Uma igreja prazerosa em estar em harmonia com os irmãos.
Uma das bênçãos de podermos estar no templo não é somente prestar culto a Deus, mas é poder compartilhar tempos preciosos com nossos irmãos, de podermos todos em uma só voz cantar, e aí um tenor com um contralto, com um baixo, com a melodia, até mesmo com aqueles que são meio desafinados, mas todos juntos cantando e louvando ao nosso Deus. Uma igreja prazerosa tem comunhão, uma igreja viva, ela é prazerosa em ter comunhão com o próximo, de ligar para o meu irmão e falar assim: meu irmão, como você está? Ou simplesmente bater na porta do nosso irmão com um bolinho de milho bem quentinho, né, acabado de fazer, ou se não com um pão da nossa irmã Adélia, acabado de sair do forno, chega e fala assim: meu irmão, eu trouxe esse pão, eu trouxe esse bolo para tomar um café gostoso com você. Ou meu irmão, vem aqui em casa que eu vou preparar um almoço, vou preparar um café, vou preparar uma janta, vou preparar um momento para que nós possamos colocar a nossa conversa em dia, para que a gente possa compartilhar das bênçãos que nós estamos recebendo, ou simplesmente para podermos conversar das coisas, expor os nossos problemas. Uma igreja viva, uma igreja prazerosa, em ter harmonia com os irmãos. E muito mais, é uma igreja prazerosa em ter harmonia com Deus. No versículo 47, na parte A, nós vemos que eles vão fazendo tudo isso, louvando a Deus. E com isso, contando com a simpatia de todo o povo. O povo olhava aquela igreja viva, aquela igreja prazerosa, aquela igreja operante, aquela igreja viva, e viam naquela igreja algo diferente, algo que não era comum de ser visto. Eu fico lendo esse texto, e como eu já compartilhei com os irmãos, eu tenho uma mente muito fértil, muitas coisas vão passando na minha cabeça, e eu fico imaginando como é que era a igreja andando de casa em casa, partindo o pão e tomando suas refeições. Fico imaginando, num dia, todo mundo indo para a casa de Pedro, depois todo mundo indo para a casa de Lucas, depois todo mundo indo para a casa de João, depois todo mundo indo para a casa do outro irmão, e depois iam para outra irmã, iam de outra casa, e depois iam de outra casa. Eu ficava imaginando o povo olhando assim, eu falava assim, aquele grupo de gente indo assim, uns irmãos indo para cá, e outros irmãos indo para lá, e todos com alegria, porque a Bíblia diz que eles vão louvando. Então tinha algo diferente neles. Eu fico imaginando a cabeça do povo olhando a igreja, vivendo daquela maneira e falando assim: eu quero ter essa alegria, eu quero presenciar disso, eu quero viver isso. Eles iam contando com a simpatia do povo, porque era uma igreja viva, era uma igreja atuante, era uma igreja operante, era uma igreja que vivia de acordo com os ensinamentos bíblicos, era uma igreja que perseveravam, que permaneciam no chamado do Senhor, que viviam a essência do Evangelho, que viviam cabalmente aquilo que o Senhor os determinou que eles vivessem. O Senhor constituiu a igreja para si, para um fim próprio, e aqui a gente vê a igreja vivendo esse fim próprio, um fim de louvar a Deus e glorificar a Deus. Uma igreja viva que glorificava a Deus, e a igreja que ela é viva, que glorifica a Deus através das suas ações, ela não pode ter nada mais, nada menos do que o agir do Espírito Santo e o mover de Deus nessa igreja. E aí o versículo B, a parte B do versículo 47, vem dizendo que enquanto isso, que enquanto eles viviam unânimes, que enquanto eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, enquanto eles perseveravam na comunhão dos santos, enquanto eles perseveravam nas orações, enquanto eles perseveravam unidos, enquanto eles perseveravam no templo, enquanto eles perseveravam na comunhão, Deus ia acrescentando dia a dia aqueles que iam sendo salvos. O Espírito Santo de Deus agia através daquela igreja viva, e corações iam sendo quebrantados, corações iam sendo convertidos, e Deus ia acrescentando à sua igreja mais e mais pessoas que foram chamadas para viver da mesma maneira. Olhando esse texto, queridos, eu me remeto para Marcos, capítulo 12, versículo 28 a 31 diz: chegando-lhes os escribas, tendo ouvido a discussão entre eles, vindo como Jesus lhes houvera respondido, bem lhe perguntou: qual é o principal de todos os mandamentos? Respondeu-lhe Jesus: o principal é: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor.
Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento e de toda a tua força. O segundo é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que esse. Esse mesmo texto ele se repete no Evangelho de Mateus, no Evangelho de Lucas. E vendo como essa igreja viva agia, como a igreja os novos convertidos viviam, eu não poderia ter uma outra conclusão, queridos, se eles não viviam cabalmente esses dois mandamentos do Senhor. Uma igreja viva que se preocupa em cumprir tudo aquilo que o Senhor Deus lhe ordenou. Uma igreja que vive com toda a sua força, com todo o seu entendimento, com todo o seu vigor, tudo aquilo que Deus lhe ordenou. E o segundo mandamento: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Uma igreja que se preocupa com o próximo, que se preocupa em auxiliar, que ama o querido, que tem um olhar piedoso, que tem um olhar misericordioso. Uma igreja viva é preocupada em cumprir os mandamentos do Senhor. E nós vimos aqui que não há nenhum outro mandamento maior do que esses dois: amar ao Senhor de toda a nossa força, todo o nosso entendimento, e amar ao nosso próximo como nós mesmos. Talvez você esteja pensando: Rafael, por que a gente está falando nisso numa noite de quarta-feira? Porque, queridos, hoje o que o nosso povo precisa é de uma igreja viva, que vive para a glória de Deus. Eu já falei para muitos e não canso de dizer que essa pandemia, ela veio para fazer um divisor de águas na igreja do Senhor. A nossa igreja vivia, e não a igreja presbiteriana de Nova Brasília, mas a igreja do Senhor estava vivendo de uma forma relaxada. Estamos vivendo por viver, fazendo por fazer. Lógico que nós não vamos generalizar e não vamos colocar que todos estavam dessa maneira, mas Deus mostrou que quem faz é Ele, e Ele age da forma que Ele quiser, e Ele nos fez parar para olhar para Ele e nos lembrar de quem é o Senhor. Ele nos fez parar e olhar para nós mesmos e fazermos uma reflexão de como temos vivido para o Senhor. E hoje a igreja, o povo, a nação, o nosso país, o mundo precisa de uma igreja viva. As situações eram diferentes, as situações são diferentes. A realidade da igreja que nós lemos aqui no Atos 2, do versículo 42 a 47, está relatando a igreja que eram os novos convertidos, que tinham acabado de se converter, de conhecer o Evangelho, e estavam vivendo de maneira graciosa, debaixo da graça do Senhor, perseverando em tudo aquilo que haviam sido ensinados, perseverando nas orações, perseverando na palavra do Senhor e vivendo de maneira que Deus era glorificado e o Senhor ia acrescentando todos os dias aqueles que eram salvos. E hoje, o que precisa acontecer é uma igreja que já é convertida, mas que precisa perseverar na doutrina que nos foi ensinada. Uma igreja que já é convertida, mas que precisa voltar a aprender a viver na comunhão dos santos. É uma igreja que já é convertida e precisa voltar a aprender a perseverar na oração. Hoje nós precisamos viver como a igreja primitiva se iniciou. Nós precisamos voltar e olhar tudo aquilo que nós vemos que a igreja vivia, como os primeiros convertidos viviam, e hoje nós precisamos voltar ao nosso primeiro amor. Nós precisamos voltar a viver como se o Evangelho tivesse sido acabado de nos apresentar, e aquele fogo, aquele amor, aquela ardência, aquela paixão, ela precisa nos impulsionar novamente. Nós ficamos muito entusiasmados quando nós recebemos uma boa nova, recebemos uma novidade, e logo nós queremos contar. Nós queremos anunciar para os quatro ventos tudo aquilo de bom que nos acontece. E hoje, infelizmente, o Evangelho, que é a melhor coisa que nos aconteceu, fica esquecido dentro do nosso quarto, dentro desse livro aqui, quando ele está com as suas capas fechadas.
Mas nós precisamos pegar esse evangelho, abrir esse evangelho e anunciar de forma tal que Deus possa agir através de nossas vidas e acrescentar nos nossos dias mais pessoas a serem convertidas, mais pessoas a sendo salvas. A nossa igreja hoje precisa ser uma igreja viva, precisa ser uma igreja de membros vivos, precisa de uma igreja de liderança viva, precisa ser uma igreja viva, que viva para a glória de Deus. Hoje, nós não precisamos ser mais do que os novos convertidos viviam. Nós simplesmente precisamos ser iguais, porque eles viviam primeiro o amor na íntegra. Eles perseveravam em tudo que havia sido ensinado. Eu vou falar para vocês, queridos, abrindo o coração, de que não é fácil. Não é fácil querer viver para a glória de Deus. Não é fácil querer viver para cumprir aquilo que Deus nos chamou. É difícil. É difícil porque nós precisamos abrir mão de muitas coisas. É difícil porque depois de um dia exaustivo de trabalho, para conquistar, adquirir o nosso sustento, num trabalho que o Senhor nos deu, com a sua graça e bondade, vim para cá, para a igreja, de repente igual o nosso irmão Diácono William Douglas e a nossa irmã Natália, que vieram direto do serviço para cá. Eu e o presbítero Miquel tivemos a oportunidade de passar em casa, tomar um banhozinho e vir. Por várias vezes a gente vê o nosso irmão Léo chegando diretamente da Vale, nosso irmão Diácono Jonas Júnior, às vezes o nosso irmão Jordano, chegando diretamente do serviço com uniforme e vindo direto para a igreja. Não é fácil, queridos, nós precisamos pagar o preço. De repente é um feriado de passeio, nós estamos na igreja resolvendo alguma situação. É deixarmos de descansar num domingo à tarde ou num sábado à tarde para a gente visitar um irmão ou cumprir alguma agenda da nossa igreja. Simplesmente abrir a sua porta para poder atender algum vizinho que veio te pedir alguma orientação, que olhou em você, pela graça de Deus, alguém que possa confiar e ter como pedir orientação. É ser deixado de lado, é os amigos não quererem sair com você, porque sabe que ele vai te fazer um convite e você vai falar bem assim, hoje eu não posso porque eu tenho um compromisso da igreja. E aí eles desistem de te ligar, porque eles sabem que você está constantemente publicando as atividades da igreja, e ele sabe que ele escolheu não vir para a igreja, e sabe que se te chamar, você vai escolher não sair com ele. É pagar o preço, é ser difícil, é muito difícil, é ser taxado de chato, de mala, de quadrado, mas são títulos que quem entendeu o chamado do Senhor, aceita sem pesar nenhum. E isso você só vai entender se você buscar experimentar. Lembra quando eu falei da água que eu tomei? Agora ela não está mais tão gelada. Agora ela está mais morna. Mas eu falando isso para os irmãos só vão ter a ideia do que essa água está gelada ou essa água está morna. Os irmãos só vão entender realmente a temperatura dessa água se os irmãos virem aqui tomar um gole dela. Do mesmo jeito é viver para a glória de Deus. Da mesma maneira é viver em santidade. Por mais que eu possa tentar explicar para os irmãos, por mais que o pastor, por mais que qualquer presbítero, por mais que qualquer um queira dizer para os irmãos que isso é bom, que isso é gostoso, que isso é prazeroso, que isso renova as nossas forças, que isso nos faz deitar no nosso travesseiro depois de um dia cansado, mas com a alegria de ter cumprido o que Deus determinou para você fazer nesse dia, e acordar no outro dia com aquela alegria, com a esperança de qual vai ser o privilégio que Deus vai me dar para me poder fazer a sua vontade nesse dia. Eu posso perder minha voz tentando explicar isso para os irmãos, mas os irmãos nunca vão entender se os irmãos não buscarem viver dessa maneira. Só vai entender que essa água está gelada se você tomar. Só vai entender que realmente viver para a glória de Deus é bom
e satisfatório se você buscar viver. É minha oração, meu desejo é que o Espírito Santo de Deus mova o seu coração a isso, porque é um privilégio muito grande. Às vezes os irmãos não entendem, algumas pessoas não entendem, por que nós andamos dessa maneira, por que nós vivemos dessa correria frenética, por que nós insistimos tanto, por que nós ligamos tanto, por que nós mandamos tantas mensagens, por que nós repetitivamente buscamos tantas pessoas. Porque os irmãos, talvez essas pessoas, os irmãos não tenham entendido quão prazeroso é o privilégio de poder fazer parte da obra remidora do nosso Deus. Um Deus que não precisaria de nós, que não precisa de nós, mas escolheu a nós, escolheu agir através de nós, meros humanos, simples, miseráveis pecadores, mas redimidos e justificados por Cristo. E um dia na eternidade seremos glorificados com eles e viveremos eternamente com Ele. Mas enquanto esse tempo não chega, que nós possamos viver aqui para a glória do nosso Deus, viver como uma igreja viva, que vive para a glória de Deus. Vamos orar? Pai, nós agradecemos ao Senhor e louvamos ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito em nós e através de nós. E nós pedimos ao Senhor, Pai, que mova o nosso coração à Tua vontade. Não nos deixe viver por nós mesmos, não tire de nós as Tuas mãos, porque, ó Pai, se vivemos de acordo com o nosso coração, os nossos desejos, ó Pai, nós nos destruiremos, ó Deus, em questão de instantes. Carecemos do Senhor todos os dias. Deus, aplique em nós a Tua palavra. Mova em nós o Teu querer, a Tua vontade. Mova a nossa vida, Deus, de acordo com o fluxo do caminho que o Senhor preparou para nós. E que possamos, ó Deus, cada dia mais viver para a Tua glória, para a Tua honra. Que as pessoas possam ver em nós como aquele povo antigo via na vida dos novos convertidos. Que possamos, ó Deus, ter a simpatia daqueles que nos veem, mas não por sermos pessoas boas, por sermos pessoas legais, mas por sermos pessoas que carregam o Senhor, que carregam a Tua luz, que exala o Teu bom perfume. Faz de nós, ó Deus, cada dia instrumentos para a Tua honra e Tua glória. A oração que fazemos em nome de Jesus. Amém. Natan, algo? Mas podemos encerrar?